Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo da HiLab. Meu nome é Guilherme e sou médico do corpo clínico. E hoje falaremos sobre um tema muito importante que é o Covid na população idosa. Primeiramente, a preocupação relacionada com o Covid na população idosa está muito vinculada ao fato dessa população ter muitas comorbidades. Em geral, não é uma situação generalizada, mas com o passar da idade se tornam mais frequentes a diabetes, a hipertensão, eventos cerebrovasculares ou cardiovasculares, em que isso gera certas sequelas e facilita uma pior evolução do quadro. Se essas condições, essas comorbidades estão bem controladas, isso acaba sendo um peso que se torna um pouco mais leve. Além disso, quando surge uma infecção, é muito importante ter uma certa reserva funcional nos casos mais graves. Você chega numa certa fase da vida em que, depois de perder fisiologicamente, porque faz parte do envelhecimento, você tem uma reserva pequena para suportar certas injúrias, certas lesões em casos mais graves de Covid. Não é só por isso que o desempenho vai ser pior. A gente tem hoje uma grande vantagem que a população idosa foi vacinada por primeiro, justamente por essa dificuldade, e a vacina dá um grande suporte, porque você recebe o antígeno do vírus, você recebe a informação de como aquele vírus funciona antes de entrar em contato com o vírus. Então, você já consegue elaborar suas defesas, treinar o seu exército, as suas células de defesa antes que o vírus chegue. Assim, quando o vírus chega para atacar, você já está armado, você já está totalmente balizado, de modo que isso supere, inclusive, a questão de uma reserva funcional menor, né? Menos células disponíveis para serem gastas e também, às vezes, alguma comorbidade não bem controlada até o momento. Então, o que fica de dica até o momento é que você cuide bem das suas comorbidades, você cuide bem do seu diabetes, da sua hipertensão, do seu colesterol, mantenha tudo isso em dia e tome a vacina. E não só a vacina do coronavírus. A vacina do vírus influenza, do vírus da gripe, é muito relevante estar em dia, e também a vacina específica para a pneumonia bacteriana, a pneumocócica, né? Pode ser a pneumo 13, por exemplo. Muitos casos de Covid têm uma piora, um agravo, pela ocorrência de uma infecção bacteriana sobreposta. Então a pessoa pega o Covid causa umas certas lesões e isso facilita com que uma bactéria patogênica, uma bactéria causadora de doença, adentre ao pulmão e gere um quadro em conjunto. Com relação aos sintomas, eles acabam sendo muito similares ao restante da população. Boa parte dos casos são oligoassintomáticos, então tem poucos sintomas ou não tem sintomas, e quando surgem são sintomas característicos de uma síndrome gripal. Febre, dor no corpo, tosse, dor de garganta, nariz escorrendo, sintomas habituais de qualquer síndrome gripal. Por isso, ter esses sintomas não te dá o diagnóstico. É necessário realizar esse diagnóstico através da testagem, seja através do teste do antígeno ou através do PCR. Lembrando que é importante fazer uma testagem dentro de um período-alvo, sendo que após 10 dias a chance de você não ter mais esse teste positivo acaba sendo muito grande. Então, surgindo esses sintomas, procure o mais precoce possível para um diagnóstico mais preciso. Com relação ao tratamento, nessa fase inicial da infecção pelo coronavírus, a gente não tem um tratamento específico. É o próprio corpo reagindo contra o vírus que desencadeia a imunidade e a cura da condição. Pela presença de maiores comorbidades, alguns tratamentos podem ser associados na população idosa, mas isso não é regra geral, vale para algumas situações. Tratamentos preventivos para a trombose, por exemplo, podem ser muito importantes no tratamento da população idosa em que existe dificuldade de mobilização ou mesmo outros fatores de risco para fenômenos trombóticos, como trombose venosa profunda, que acontece na perna, ou o tromboembolismo pulmonar. Em várias situações, a maior complicação acabou sendo a embolia. Inclusive, um caso que ficou famoso nessa situação foi o do Luciano Zafir, em que ele teve um quadro embólico atingindo a região abdominal, dentro dos vasos mesentéricos. Então, pela presença de outras comorbidades,
pela presença de outras situações anexas, algumas medidas podem ser associadas ao tratamento sintomático no caso da população idosa. Mas nada muda com relação à prevenção, álcool em gel, uso de máscara, distanciamento social, isso é duradouro. Vacine-se não só para coronavírus, mas também para influenza, para as pneumonias bacterianas. Isso não muda, é agora, é sempre. Cuide-se. Um grande abraço e até o próximo vídeo.